Fala, galera do Meteoro Repórter, primeira entrevista de 2026. Estamos gravando no dia 2 de janeiro de 2026. Essa entrevista vai ao ar amanhã aqui no nosso canal do Meteoro. A gente vai abordar Salvador Dalí, afinal de contas, é um facho? É um nazi? O Kenji, do canal Normose, fez um documentário muito bem feito, que inclusive a gente vai deixar ele rodando aqui enquanto a gente faz esse bate-papo super bacana. O Kenji, que tem feito um trabalho importantíssimo, é uma das cabeças que esteve aí por trás da Brasil Parasita, combateu as mentiras da Brasil Paralelo, e a gente vai bater um bate-papo. A Sofia já tinha pedido para entrevistar o Kenji, eu que demorei, mas agora a gente vai conversar com ele aqui a respeito dos trampos recentes. Vamos de vinheta e a gente já chama o Kenji aqui para esse bate-papo. Bora! Kenji, primeiro dizer que é uma honra estar te entrevistando aqui nesse espaço, dizer que eu sou um fã do seu trabalho. E, cara, como é que foi produzir um vídeo documentário sobre Salvador Dalí com um celular quebrado no meio do Museu Dalí lá na Espanha, meu caro? Seja muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Pedro, tudo bem. Olá, pessoas. Estamos aqui no passado para as pessoas assistirem no futuro. Então, mas ainda vale, né? Feliz Ano Novo. Espero que você tenha descansado ou pelo menos feito o melhor virada possível. Estou aqui mais uma vez, é uma honra estar na minha segunda casa. Eu me sinto aqui no Meteoro muito suave. Estou feliz de estar aqui abrindo o ano e para conversar desse documentário do Salvador Dalí, que para além do que eu contei, do quanto estava ferrado, daqui a pouco eu vou contar que foi assim ainda mais trabalhoso, porque deu um caos outro aí de burocracia de viagem, e daí quase perdeu o conteúdo do documentário, enfim, mas tá aí, e eu sabia que ia causar, mas eu não sabia que ia causar tanto, e as pessoas iam ficar tão pistolas, assim, né? Não que eu não esteja acostumado, mas já para lhe responder a pergunta que você já fez inicialmente de maneira retoricamente falando, tô enferrujado, né? É férias. Se eu quisesse enganar a galera, foi retórico. Aí é ato falho, né? Isso. Não, retoricamente falando, você tira 10 dias de férias, aí você vai voltando, você tá todo enferrujado, até nas palavras. Retoricamente falando, sim, é um facho, ou pelo menos é um amante inveterado de Adolf Hitler. Se isso vai dar em poder chamá-lo de nazista em si, de fascista em si próprio, é o que a gente vai discutir no documentário, né? Mas o que, sem sombra de dúvidas, ele é um obsessivo, segundo as palavras dele, em Adolf Hitler, e é isso que eu fui lá dar uma olhada lá em Figueiras, na casa dele, para poder... Só não falei mal dele porque ele já foi embora, mas é falar mal do cara na casa dele, né? Enfim, mas é isso. Então vamos conversar sobre ele. Ô Kenji, pegando o que você acabou de falar, né? Que o cara dedicou quadros ao Hitler, é uma coisa que você não está exagerando mesmo. E tem textos e mais textos também passando pano para essa questão. O Salvador Dalí foi cancelado. Não, gente, espera um pouquinho. Assim, se você bota o Hitler e você está saudando, e você começa... Aí, quando você vê a questão do Franco, é explícito, assim. Ele vai até o ditador franquista e exalta o cara. Eu senti uma coisa assistindo o seu doc. Ele ajuda a explicar muito por que a gente elegeu o Bolsonaro, cara. Por que os Estados Unidos elegeu o Trump. Isso é naturalizado. E aí eu vou fazer até um mini debate aqui com você, em cima até de figuras que são inteligentes. O Salvador Dalí não é um estúpido completo. Sem sombra de dúvidas. É um cara que estudou, que é um cara que entendeu a questão estética que ele empregava na arte, e mesmo assim ele empregou ela para o fascismo de amigos comunistas que foram assassinados. E assim, não adianta muitas vezes educar o cara no antifascismo, né? Ele vai cair. Eu acho que essa é uma questão interessante que a gente dá uma discutidinha ali no documentário, não é a questão direta, mas a gente conversa um pouco sobre isso, que é justamente essa questão de compreender que a naturalização que a gente tem de acreditar que boas artes são feitas por boas pessoas,
ou que boas artes significam boas coisas, eticamente, moralmente falando, e isso simplesmente não é verdade. São categorias separadas. Você pode ter uma má pessoa, desse ponto de vista ético, produzindo boa arte. Você pode ter má arte, se é que isso existe, enfim, mas no senso comum, má arte produzida por uma boa pessoa, com boa intenção, com bom significado, eticamente louvável e tecnicamente deplorável, ou tecnicamente perfeita e moralmente e eticamente deplorável. E a gente tende a acreditar que essas caixinhas elas são conjuntas e não separadas. E eu acho que isso é uma das coisas que o documentário mostra. Outra das coisas, antes de chegar na questão principal, é essa ideia que eu achei interessante, que alguns críticos trouxeram para o documentário, de que eu estou tentando promover qualquer tipo de cancelamento ao Salvador Dalí, o que é um delírio completo, porque eu, enquanto historiador, não posso cancelar alguém que já morreu. Não tem como cancelar exatamente o Salvador Dalí, porque ele já se foi, e muito menos tem como apagar a importância do Salvador Dalí, a complexidade do Salvador Dalí. E o que eu estou tentando trazer no documentário é justamente refinar ou adicionar sabores, temperos, tons de cinza nesse debate clássico de separação de artista e obra, né? Até onde isso vai, como isso é possível, o quanto isso é possível, a partir dessa pergunta inicial que eu faço no documentário e vou perseguir, que é: independente se você gosta ou não gosta do Salvador Dalí, acha bonita ou feia as obras dele, porque isso vai entrar na subjetividade, é fato de que ele é um dos ícones do século XX e é fato também de que nós não somos apresentados para a história completa, pelo menos no senso comum. Muita gente é levada a gostar do Dalí pelos relógios derretidos, pela parte chamada genial, pela técnica de ruptura que ele faz, pela parte que ele participa do surrealismo enquanto ele ainda participava do surrealismo, pelas suas propostas da arte paranoia crítica, né, que eu até explico um pouquinho no documentário, essa ideia de buscar o inconsciente através da arte, que era uma discussão que estava rolando no século XX, e ele participa daquilo. Então, para além desse gosto, por que a história completa não é apresentada? E aí não se trata de cancelar, mas de, enquanto historiador, adicionar bloquinhos para mostrar que uma obra de arte não está descolada do seu tempo histórico. Uma obra de arte não está sozinha pro além. É claro que existe. Até vai sair um corte sobre isso no canal em breve, que eu fiz numa live, discutindo mais profundamente essa questão da filosofia da estética, da filosofia da história da arte. Uhum. Mostrando que é claro que existe também um deleite em olhar uma obra de arte sem saber a vida de um artista e você gostar porque você cria relações subjetivas com aquela obra de arte. Então você gosta de uma música porque seu pai gostou, você gosta de um quadro porque tinha uma narrativa, né? Exato, e isso é o poderoso da arte também, não dá para anular essa questão subjetiva que as pessoas podem gostar, independente do contexto, ela pode pôr aquilo na narrativa da vida dela e gostar. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é adicionar esse caráter, então, de entender. Bom, se a obra não está voando no céu, ela tem um recorte histórico, então vamos pôr esse recorte histórico. E, dentro das coisas desse recorte histórico, também está o autor que pintou aquela obra. Sobretudo no caso de Salvador Dalí, que estava, muito das vezes, aquilo que você falou, né? Pregando justamente a estética que ele tanto estudou, teve uma formação enquanto filho da burguesia, nas escolas tradicionais, numa visão tradicional de arte, e ainda quando, no surrealismo, ele quebra essa visão, ele está fazendo isso de maneira estudada, de maneira planejada, de maneira ferramental e assim por diante. E aí, para encurtar, porque eu já estou falando demais, isso explica, sim, muito do modo com que a gente elegeu a extrema-direita do mundo nos últimos anos, né? Através dessa normalização da estética, de tipos de estética, de tipos de discurso, e o quanto esses sujeitos que acabaram ascendendo construíram suas narrativas de maneira quase autônoma da realidade, né? Que, tipo assim, que não tem nada a ver, mas você vê o poder de construir uma narrativa e tudo mais. Então,
o documentário acaba indo para vários tipos de discussão, para vários tipos de lugar, né? Uma discussão que eu tô vendo pela resposta que você tá me dando agora, nesse começo dessa entrevista, você falou, né, tem a magia da pessoa assistir aquela obra de arte e formular suas próprias concepções, você ouvir uma música segundo o que os seus pais ouviram, e você formular a sua própria questão. E a questão, o problema, né, de você não ser apresentado à história completa do Salvador Dalí é que a gente se pergunta, né, você gostaria das obras do Dalí se você soubesse o que tá no documentário do Kenji? E a percepção que você tem é que você falou, inclusive você fala vou dar meio que um spoiler no final do documentário, você fala, o museu é foda pra caramba, é lindo, são obras de tirar o fôlego, mas fica aquele gostinho amargo quando você fica sabendo as minúcias, né, da história do cara. Exato. Por exemplo, sei lá, eu cresci lendo Harry Potter, não dá pra aceitar o que a Rowling tá fazendo hoje em dia, e ela tá viva, né, cara? Exato. É isso também, é compreender que esse debate ele não pode ser formulaico, assim, do tipo, separa artista da obra, não separa artista da obra, renega, não renega. É uma coisa muito caso a caso, é uma coisa muito de entender a ligação da obra em si com o jeito maquinário de pensar eticamente do autor e assim por diante, e aí não tem como, caso a caso, você não analisar isso caso a caso, e aí é isso. No caso da J.K. Rowling, é impossível. Porque, bom, primeiro que depois que você descobre todo o passado transfóbico dela e tudo que ela ganha financiando grupos de ódio a transfobia, você volta para a obra de arte dela, e é claro que não tem nenhum caráter diretamente transfóbico ali, nem nada do tipo, mas você enxerga, através de enxergar o quanto ela é rasa na vida, o quanto, infelizmente, tem um monte de buraco raso também em Harry Potter. E eu digo isso com dor no coração. Digo isso com alguém que cresceu aprendendo a gostar de ler na adolescência também com Harry Potter, etc e tal, e sabendo de que esse lugar pode estar intacto dessa memória, dessa nostalgia que eu criei quando eu me lembro, quando eu ganhei o primeiro livro, e aí eu subi correndo nas escadas da minha casa, e eu me lembro de fechar na porta do quarto, e aí lendo a primeira vez, e aquelas memórias, né? Eu me lembro, inclusive, até o lanche que a minha mãe comprou na hora de jantar, quando eu li a primeira vez o Harry Potter, isso independe da J.K. Rowling. Agora, quando você entende esse passado e volta com um olhar mais técnico, não é a palavra, mas com um olhar mais maduro sobre a literatura dela, mais crítico, perfeito, você vê que tava ali o raso, o vazio, os buracos. Bom, um certo antissemitismo, né, também. Exato, e não há nada, eu enquanto Kenji, não posso não destacar a personagem asiática, é a Cho Chang, que é pensar meio segundo em qual é o nome que eu vou dar pra essa personagem. Ali gritando, né? Isso. Então você tem um monte de coisa, e por isso que, são caixinhas separadas, é saber separar que existe essa subjetividade com a qual eu criei e a coisa mais crítica, e o que eu vou fazer com isso daqui para frente, né? Então, por exemplo, o Museu do Dalí. Não quero que o museu acabe, é claro que não. Assim como existem hoje, por exemplo, os campos de concentração preservados. A preservação da memória histórica é fundamental para a manutenção de uma sociedade mais democrática, que preserva a sua memória e tudo mais. Mas, nos campos de concentração, você tem contexto, explicação, um outro lado da ação, que é o Holocausto. Então você tem toda a ponderação. A memória daqueles que perderam estão muito mais fortes do que a memória dos carrascos, e assim por diante. E a mesma coisa no Museu do Salvador Dalí. Como eu tinha feito o roteiro, né, estudado um montão, e aí eu fui para lá gravar, eu fui com a cabeça de eu vou odiar essa porra, eu vou achar coisa horrorosa em todos os lugares, e não é exatamente isso, porque, afinal de contas, foi feito pelo Salvador Dalí, no teatro que ele cresceu, tendo as suas primeiras exposições, foi minuciosamente pensado por ele, e depois pela fundação que gere o museu, que é da família dele, para que não tivesse nenhum traço dessa dubiedade, para que não tivesse nenhum traço desse complexo, e se pintasse ali só o gênio, o descolado, o caricatural, e tudo aquilo que é meramente reprovável entra na categoria clássica do... Não, mas ele é artista, ele é maluco.
E é muito fácil essa simplificação. Assim, ele é maluco, tá valendo, porque ele é artista. Mas precisa de um a mais, né? É contextualizar onde estava essa loucura, para que não se trata tanto de nenhuma psicofobia, de achar que porque ele era louco ele não poderia produzir arte, mas de historicizar essa loucura. A quem essa loucura servia, a que tipo de ideologia ela estava disposta a apoiar ou não apoiar, como que essa loucura era tomada na sua vida pessoal, com o trato com a sua mãe, que a gente fala no documentário, com o trato com a sua irmã, que a gente fala no documentário. A ex-mulher, e assim, né? Por diante. Com a Galo, exatamente. Né? Um negócio... Exato. Não, e aí as coisas são complexas, né? Eu não falo disso no documentário, porque não era a intenção, mas também não é como se a Gala fosse a melhor pessoa do planeta, assim, também. Não é como se a Gala também não tivesse feito coisas terríveis ao longo de sua vida, etc e tal. Mas a proposta, portanto, é só, então, complexificar o debate da arte e não ficar só no eu acho bonito, eu acho feio, eu gosto, eu não gosto. Tá bom. Você pode achar lindo, achar feio. Isso é a página 1. Mas tem muito mais. E aí, quando você vê esse muito mais, aí você começa a ver os atravessamentos históricos, ideológicos, sociais, os recortes econômicos, de classe, de gênero, de raça e assim por diante, né? Então a proposta é sempre essa, até porque é isso que você falou mesmo, assim, tem um estudo muito legal que eu citei na última live que eu falei, posso até mandar depois para a gente pôr na descrição, que ele vai analisar justamente, tipo assim, se eu colocar quadros neutros no sentido de sem contexto, sem história, para alguns espectadores, e depois esse mesmo quadro adicionando a história deles, como que fica a experiência subjetiva das pessoas. E aí é fato que aí tinha lá, o estudo pôs um quadro lá, que você tinha uma criança com um fundo bem campestre, de sítio, de natureza, e aí o título ali era Minha Infância, e no outro quadro era algo do tipo O Lugar Onde Fui Abusado, ou algo assim, a mesma obra. E daí contava que esse pintor, tudo fictício, né? Que esse pintor teria sido abusado lá, e aí ele tratou a vida dele. E de fato, depois, quando as pessoas iam relatar suas experiências subjetivas, no quadro neutro, elas enxergavam beleza, elas enxergavam o campestre, elas enxergavam o silvestre, a nostalgia, etc e tal. E no outro quadro, elas começavam a ver sinais que não existiam, veja só você. Mas elas começavam a ver sinais na cor, na construção, no tipo da criança, como que aquela criança de fato estava com o olhar mais... Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o contexto histórico altera a subjetividade da recepção da obra. E por isso é tão importante entender, então, como é que a gente vai colocar esse contexto, como é que a gente vai consumir as coisas. E aí, tudo bem, a gente está falando de Salvador Dalí, que é o marco do século XX, mas isso vale para a indústria cultural até os dias de hoje, para qual tipo de obra que a gente vai consumir, como a gente vai consumir essas obras, com qual criticidade, com qual atravessamento, etc e tal, e sair, de novo, né, só para fechar, da coisa chata do eu gosto, é bonito, é feio. Tá bom. Que é uma noção bastante, né, Kenji? E aí eu vou puxar só um pouquinho para a questão política, mas eu quero mergulhar nessa questão também estética e artística, porque você fala disso, o pessoal acha que é só desse vídeo do Salvador Dalí, mas você fala disso há 3, 4 anos, você fala isso desde o começo do teu canal. Mas puxar para a questão política, porque o teu vídeo mais visto ainda é aquele documentário da Brasil Parasita sobre a Brasil Paralelo. E essa noção, né, da arte pela arte, do estético pelo estético, é uma noção bem de extrema-direita, né, cara? É um negócio assim, você esvazia o significado e aí você libera, abre aspas, para a pessoa ter a liberdade de interpretar e favorecer a interpretação que coloca a extrema-direita em evidência, né? Não, e mais do que isso, né, um dos grandes documentários da Brasil Paralelo, não tem jeito, né? Eu decidi, desde que eu fiz a Brasil Parasita, eu carimbei nas minhas costas que eu vou ter que falar desses caras por resto da minha vida. Você também, É a terceira ou quarta entrevista mais vista, que é com a pesquisadora da BP aqui no Meteoro. Então, não tem jeito. Mas é aquela série, justamente, é a série O Fim da Beleza, que eles têm uma das séries mais vistas da Brasil Paralelo, que vai defender essa ideia, e essa é uma ideia
muito boa para a extrema-direita penetrar politicamente de maneira sutil, né? Que é vender uma ideia de que a arte contemporânea teria abandonado a tal beleza e, portanto, a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo porque a beleza foi abandonada. E aí você vai começar a entrar nas camadas disso. Essa beleza defendida é uma volta a um passado inexistente, de um lúdico que não há, onde haveria uma obra clássica greco-romana, num passado lúdico que sustenta o conservadorismo através da arte, né? E aí você vê como a arte, nesse caso, ela serve à política, nesse caso não, né? Ela sempre serve à política de uma maneira mais sutil, porque aí você vai pegar, ao invés de você fazer todo um recorte contextual do que é a arte contemporânea, de como a arte contemporânea são várias coisas. A arte contemporânea também pode ser realista, como eles defendem, né? Que a arte bonita seria só realista. A arte contemporânea também pode ser isso, pode ser abstrata. Você, ao invés de mostrar a discussão da arte contemporânea em si, como o belo, o bonito, já serviu a discursos de ódio, como o bonito já foi perigoso, por exemplo, nos uniformes nazistas, etc. Tal. Você tira tudo isso e você vem com o catastrofismo. A beleza está acabando no mundo. E aí isso conquista. E aí as pessoas vão o quê? Projetar os seus preconceitos musicais e estéticos e justificados através disso. Então, o que é o feio? É o funk, é o feio, o rap é o feio, é tudo aquilo que toca na ferida do status quo que é o feio. E veja, isso não quer dizer que nós não podemos complexificar também e encontrar raps problemáticos, funks problemáticos, porque assim como toda e qualquer intenção nem artística... gosto pessoal, né, Kenji? Você pode até não gostar de determinado estilo de música, isso pode ser uma questão no campo do gosto. Agora, detestar, colocar no periférico, criminalizar, aí você já está entrando no terreno da política e da política de extrema-direita. Exatamente. Então é saber separar isso e aí ser maduro. E o que a extrema-direita consegue cooptar é justamente através da arte esse moralismo, tá entendendo? Então, acho que um dos grandes pilares do nosso canal é justamente, né, a gente fala de extrema-direita, de estética e de manipulação discursiva através dos algoritmos, porque eu vejo que uma coisa é uma coisa só, na verdade. Assim. Porque, veja, mesmo a estética da Brasil Parasita é toda muito pensada para passar a mensagem que a Brasil Parasita quer passar. Não é à toa que o tipo de câmera a meia altura, pegando o sujeito numa poltrona daqui para cima com uma luz amarelada, gere um efeito cinema. Esse efeito cinema gera dentro de nós a percepção de profissionalismo. A percepção de profissionalismo gera a percepção de verdade. E a percepção de verdade forma a nossa ideologia. Portanto, as decisões estéticas vão determinar a percepção política das pessoas sobre o seu conteúdo, tá entendendo? Assim, eu não sei se você sabe, eu sou graduado em filosofia, né? E essa coisa da estética, a estética pela estética, ela deturpa, quando você fala, né? Tem um discurso moralista por trás disso. E a moral está conectada com a ética, né? Se você tem uma moral deturpada, a tua ética vai para casa do chapéu, cara. Aí você começa a pegar coisas que são isso aí. A arte do outro é feia, a arte do outro é moralmente repulsiva. Então a gente pode eliminar o outro, a gente pode fazer o que quiser. A gente teve, ano passado, o discurso daquele cara que tinha a parceria dentro do MBL, que é o Vic Vanilla. Ele falou num áudio, falando o seguinte, passa um helicóptero no centro de São Paulo, faz uma festa funk no centro de São Paulo, passa um helicóptero por cima e mata todo mundo. Ele pregou isso. Além de estética nazi e tudo mais, o cara falou. Não, e o louco é porque isso tem alusão histórica direta. A arte degenerada que historicamente o nazismo defendeu, né? Para quem não sabe, existiram feiras durante o período nazista de exibições artísticas chamadas artes degeneradas, que era todo tipo de arte expressionista,
não realista, não patriótica ao regime do Hitler, experimental e assim por diante, era colocada no panteão das artes degeneradas e, portanto, desumanizadas, e, portanto, poderia se perseguir e acabar com essas pessoas. E, claro, coincidentemente, esses autores que eram colocados na degenerescência eram judeus, negros, ciganos, mulheres, gays e assim por diante. E aí você vê, até mais, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando, assim, né? Veja, grandes 2 símbolos dos últimos 15 anos, assim, que eu lembrei rapidamente, que foram muito efetivos para a extrema-direita. Aquela peça de teatro experimental que é o Macaquinhos e a exposição queer que o MBL bateu muito. Isso são símbolos do quanto a arte, por afetar tanto a sociedade e decidir tanto os nossos rumos e constituir tanto as nossas subjetividades, os nossos afetos, a forma como a sociedade é afetada, que a extrema-direita pega, porque isso pega no calcanhar de Aquiles, porque é imageticamente muito forte. Para você mostrar o que seria essa ética do inimigo. Olha aqui, ó, Museu Queer, olha, né, veja como eles são assim, ou assado, e assim por diante. Então você veja, como que a arte, ela de fato... porque muitas vezes a gente, quando vai discutir a ideia de arte, etc e tal, e isso é culpa justamente de quem discute, ela é colocada só num panteão academicista. Então, quando a gente está falando de arte, de estética, me parece, às vezes, que as pessoas acham que a gente está falando só de quadros, de coisas que estão no museu, e não. E não. A propaganda, por exemplo, a próxima vez que você assistir a propaganda da Havan na TV, veja como cada elemento escolhido ali, e isso não é compreensão estética, é só porque a estética é uma maneira de vazar a sua ética. Isso, é a sua língua. Não é que eles pensaram esteticamente para ser assim, porque o velho da Havan é um esteta, entende? É claro que não. A forma que ele pensa o bonito é a forma como ele vai mostrar nas propagandas dele. E aí veja como cada escolha da propaganda dele, o tipo de luz, o tipo de cor. O velho da Havan agora estava vestindo a roupa do Papai Noel azul. Por que azul, né? Por que o Salvador Dalí foi fazer a propaganda do Chupa Chups? Porque ele tava em alta, claro. Entendeu? O cara defendeu o Victor. Dane-se. Literalmente, foda-se. O cara bota o cara pra fazer a propaganda. Vende. Então é isso que a gente quer. Então, assim, é para muito além da arte de museu, para arte acadêmica, etc e tal. Mas é para entender como essa disputa tá gritante. Outra grande briga, né, que eu acabei de lembrar aqui, a batalha contra o picho. É a mesma discussão, tá no mesmo lugar, que é a discussão do que pode e do que não pode ser sentido enquanto arte na sociedade, né? A gente discute bastante isso lá no canal, que é a ideia de, sem cair no teórico aqui, porque aqui não é espaço disso, mas que é a ideia de disputa do sensível, de partilha do sensível, né? De que nós estamos sempre em constante disputa sobre aquilo que pode ser validado enquanto experiência estética positiva e daquilo que não pode ser validado enquanto experiência estética possível, né? Então, portanto, negativa. E quem determina isso, determina a visibilidade de todo o resto. O poder político, o poder das... Então, por exemplo, quem determina o urbanismo da cidade, determina a estética da cidade e a maneira que essa cidade vai ser consumida. E a maneira que essa cidade vai ser consumida vai nos formar enquanto sujeitos. Então, rabisco não pode porque é picho, mas grafite pode. Por que isso acontece? E eu não vou dar a resposta aqui, né? Tô só provocando. E aí, no caso, você em São Paulo, determinados grafites são permitidos, né? Tinha um grafite que eu adorava na Avenida do Estado, que Dória pra frente apagou, cara. Jogaram tinta cinza e foda-se. Exato. Então... anos ali. Então, você veja, isso tá sempre em alta, tá sempre em disputa, porque quem determina o que pode ser visto e como pode ser sentido, determina todo o resto dos desejos sociais, né? Então, por isso que a política está sempre tão de olho, por isso que qualquer
ditadura da América Latina, por exemplo, dos anos 60, a primeira coisa que fez foi atacar a arte e cultura, fazer censura, não deixar com que obras fossem vistas e sentidas, porque a arte tem uma capacidade que nenhum orador, político, pastor, padre, professor, filósofo consegue, que é atravessar o campo do racional e perfurar na subjetividade de uma maneira que só a arte consegue fazer. Não há aula de sociologia no mundo que vai conseguir ensinar o que é a periferia dos anos 90 do que Sobrevivendo no Inferno do Racionais. Porque é através da arte que consegue se furar, compreender algo que nenhuma Marilena Chauí, nenhum grande cátedra da USP vai conseguir entender, explicar, por mais ótima que sejam suas aulas, né? Então, como a arte tem esse poder, como a arte molda a sociedade, molda o imaginário, é que ela é tão controlada pela indústria, que ela é tão controlada, que ela produz tanto dinheiro e assim por diante, né? Tô conversando com a Ana do Meteoro, mandou um beijão para você. E lembrar aqui o nome da pesquisadora, a querida Maiara Balestro, que falou sobre o Brasil Paralelo aqui no Meteoro Report. Beijo, Maiara. Também uma querida. Beijo. E aí eu queria te perguntar duas coisas, Kenji. Como é que vai funcionar o curso de estética que o Normose vai fazer? Queria que você fizesse aí o seu merchan. E te perguntar, vai ter documentário sobre Pablo Picasso? Então... Bom, vamos aos passos. Primeiro, beijo, Ana, beijo, Maiara. E a Ana tem um negócio engraçado, que a Ana também gosta muito de estética, gosta muito das coisas, né? E às vezes, ontem mesmo, rolou um Instagram que eu achei, assim, que me foi recomendado. Instagram minúsculo, assim, de projeções visuais. É gente que projeta 3D na parede. Tipo, tinha, sei lá, 600 inscritos. E eu tava lá loucão vendo, assim. Daí, pá, vou seguir. Uma pessoa segue, aí era a Ana também, sabe? Então a gente tá sempre... É os doidos do design e arte estética, assim. Então, um beijo. Antes de chegar no curso, sabe que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu até fiz um pequeno disclaimer lá no canal, né? Porque precisei citar o Picasso para fazer comparações entre a obra dele e do Dalí, e antes que alguém falasse qualquer coisa, né, não, calma, o Picasso também tem um monte de problemas. Vamos focar aqui só na parte, só nesses 10 segundos aqui, só no que eu tô falando do Guernica versus a obra do Dalí. Mas, e aí eu tenho pensado, assim, a priori, eu tava pensando em fazer essa série, porém, eu preciso pensar melhor em como fazê-la, porque como a receptividade das pessoas me parece hoje modulada para as redes sociais, eu não quero que as pessoas entendam que é qualquer tipo de cancelamento, sabe? Que é uma série moralista, que é uma série de consuma essa obra, não consuma essa outra obra. E eu tenho pensado na maneira mais agradável, mais sincera de fazer isso, para mostrar que o que eu estou tentando fazer é só complexificar o debate e não fazer qualquer tipo de caça às bruxas, afinal de contas... Mas essa questão de Red Pills, acho que tá bem atual falar do Picasso também, né? Ixi, tem vários, né? Você pode, por exemplo, pegar do Matisse também, tem os mesmos problemas. Ixi, tem um monte deles. Então, sim, não sei, tô pensando muito em como fazer isso. O que eu sei é que, e já tem muitos vídeos gravados, assim, pela primeira vez a equipe conseguiu, enquanto eu tô dando essa entrevista, estamos todos em recesso, todo mundo ganhou as suas férias merecidas, o seu descanso merecido. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso, assim, para toda a equipe, porque muitas vezes eu não paro, por exemplo, ou fica eu e mais um editor, e para parar o resto, vai parando em turnos, tal. Mas, por causa de catarse, de financiamento coletivo, etc e tal, a gente conseguiu ter um vislumbre de que é foda, né? Você tá ligado, né, Pedro? Quando a internet, tipo assim, aquela sensação de que, velho, se você parar, você vai morrer amanhã, não vai conseguir mais pagar nenhuma conta, já era, acabou. O algoritmo, né, cara? Nós viramos escravo desse negócio, né, cara? A cada vídeo que você lança, não sei se a galera tá ligada, né? Tem o ranking do vídeo, né? Tá 8 de 10, os 10 últimos vídeos que você lançou são ranqueados, né? E isso é um gerador de ansiedade e de ultraprodutividade ridículo, porque aí você chega lá, você fez um vídeo, ele tá 5 de 10.
Aí, puta, então eu preciso trocar título. E não sei o quê, não sei o quê. Pra que você esteja sempre no 1 de 10, 1 de 10, 1 de 10, produtividade, produtividade. E, por causa de todo esse aparato que a comunidade nos serviu, com o Catarse, com o financiamento coletivo e tal, nós entendemos que a gente vai parar, não vai ser esquecido, não vamos morrer, e que a gente vai voltar no final de janeiro, que vai dar tudo certo. Mas para isso, não importa, para o algoritmo, os vídeos precisam continuar saindo, né? Então a gente já deixou gravado até março, então para as pessoas nem vão perceber que tá todo mundo descansando. Que tá em férias, etc e tal. E a gente vai fazer muito mais discussões dessas coisas de arte e de estética, para além da biografia dos autores, assim, discutir outras coisas, como, por exemplo, eu também, lá nessa mesma viagem da Espanha, eu fui realizar um sonho que, muito mais do que ir para o Museu do Dalí, eu fui mesmo, para poder gravar na cidade de Borja, que é uma pequenina cidade no interior da Espanha, tem 4 mil habitantes, para gravar e encontrar a família da Cecília Jiménez, que fez o Esche Homo, que é aquele Jesus, bom, um Jesus cagado que todo mundo conhece, todo mundo ama. Caraca, e eu, cara, eu tenho, juro para você, eu tenho um hiperfoco nessa obra de arte. Que é maravilhosa, eu também tenho, é lindo. Maravilhosa. Os meus amigos agora, enfim, é isso, né? Ela morreu faz 6 dias. Ela morreu agora, dia 28, 29 de dezembro. Eu fui gravar o documentário em setembro. Eu ia entrevistá-la, mas ela já estava muito ruinzinha. Consegui conversar com familiares, com gente próxima, mas ela já estava muito ruinzinha. E assim, muitos amigos me mandaram a notícia como se ela fosse minha avó. Assim. Porque quem é próximo de mim, quem me conhece sabe, nesse caso, quem me conhece, que eu sou assim, dói por essa obra de arte. E desde que eu vi essa obra lá em 2012, quando ela surgiu, eu jurei para mim que um dia eu veria essa foto, essa obra pessoalmente, e eu fui para lá, porque, a bem da verdade, ao contrário da do Dalí, essa obra de arte ela tem uma história linda. Eu não vou dar spoilers, mas assim, a Cecília tem uma história super sofrida, ela salvou a cidade dela literalmente com essa obra de arte. Você começa achando que é só um meme, e é só um meme, e depois você vai entrando na história e vai se apaixonando na família dela e tudo mais, e aí o documentário vai ser lançado daqui, acho que umas 3 semanas, qualquer coisa assim. Que legal. E aí fomos pegos de surpresa. Na verdade ia sair foi até muito louco, acabou atrasando a edição, a gente deixou pro ano que vem, mas ia sair 2 dias antes dela morrer, tá ligado? E aí eu senti uma paulada como se fosse minha avó mesmo, assim. Aqui, quer ver? Tá até, olha eu aqui, galera. Eu do lado da maior obra de arte do mundo. E qual é a sua percepção estética sobre o quadro dela? Você acha que é... Mano, história. Não vou dar muito spoiler, né? Que é isso que a gente tá discutindo no documentário. Mas eu devo dizer, é isso que eu vou defender no doc, que essa obra produziu arte ou efeito de arte mais do que qualquer outra obra do século XXI. Para mim, essa é a obra mais icônica do século XXI do nosso tempo até hoje, porque me parece ser a obra mais famosa do século XXI, mesmo estando assim. Então, né, se alguém no comentário falar assim, mas é super feio. Exatamente, é super feio. Ninguém acha que é super bonito, do ponto de vista técnico, etc e tal. Mas o que isso aqui produziu é memória. Toda a cidade, sabe? Então, fica aí o convite pra galera. E aí, tô falando pra caramba, né? Foi mal. Mas agora, explicando. Por quê? A gente tá fazendo todas as discussões? Porque há 5 anos, como você bem falou, né? Acho que até mais, desde o começo do canal, a gente vem discutindo a questão da estética, da arte, dentro da política. Para não cair no lugar academicista, no lugar elitista, mas a arte... Essa arte das pessoas comuns, sabe? E o quanto olhar para a estética, essa coisa que a gente vai explicar melhor o que é, mas é aquilo que a gente tem chamado de política em forma de arte, essas manifestações visuais que são encharcadas de atravessamentos ideológicos, de classes, históricos, e o quanto entender isso em primeiro lugar, não ser mais enganado pelos seus olhos, do porque é bonito, então é bom,
E para além disso, começar a pensar a nossa própria estética, afinal de contas, estamos no ano de eleição, oferecer estéticas é oferecer visões de mundo, é oferecer potencialidades de vida, e é dessa maneira com que a gente também faz o convencimento das pessoas. Então, há 5 anos, a gente começou a discutir a estética da extrema-direita no canal, mostrando, por exemplo, como que piada é uma grande normalizadora da ideologia da extrema-direita, como que os memes foram utilizados para trazer uma certa juventude para o campo conservador e para o campo da extrema-direita, como a estética nazista foi tão bem pensada. Enfim, a gente veio discutindo isso ao longo dos anos. Só que, mano, eu tenho que agradecer assim, ao Pirula, porque ele, querido, fala mais do que eu, então ele ficou conhecido como um Pirula 50 minutos. Também tem que agradecer João Carvalho, que fala ainda mais do que nós dois, muito e as pessoas olham para eles, para os que falam muito, mas eu falo pra caralho também, tá ligado? E aí eu tava, porra, não dava mais para fazer no YouTube. Os vídeos já estão ficando com 50 minutos, 1 hora, o editor quer me matar, e aí tinha que ser algo mais longo. E tinha que ser algo que dependesse menos do algoritmo, porque vídeos assim mais densos, mais de estudo, não jogam a favor do algoritmo. E eu queria fazer isso do início, do iniciante, para a pessoa que entrou no meu canal e conheceu estética pela primeira vez, até a pessoa que está fazendo as discussões dentro da universidade sobre estética, arte e os atravessamentos da política. E a forma que a gente pensou em fazer isso foi mergulhar de verdade na imersão e fazer um curso real, oficial, com aí que vem, né, que eu falo pra caceta, 52 aulas sobre esse assunto, saindo desde lá do, literalmente, do esse curso não é um curso de beleza, porque, né, vai que alguém cai ali no curso de estética, Normose virou esteticista, vai aprender a fazer sobrancelha, mas mostrando que, na verdade, essa visão da estética ligada à beleza, não sei se como já é uma parada política, do porquê que a gente enxerga estética só como belo, a gente não enxerga estética aqui, por exemplo, na obra do Et Homo, porque é feio, não é estético. E aí vai passando as discussões lá do início da estética do que é arte, o que é belo, o que é bonito, o que é feio, como coopta aquilo, e aí começa a entrar, a gente tem um módulo só sobre estética nazista, só sobre estética da extrema-direita, e aí começa a entrar para nós, que é o que importa. Então a gente tem uma aula mais histórica sobre estética socialista, o realismo socialista no caso, versus as vanguardas russas, essa discussão do que rolou no período da União Soviética e a arte, como o cinema e a propaganda durante a Guerra Fria decidiram esteticamente os rumos da cultura, e a coisa vai caminhando para aquilo que eu acho que é a grande importância que a gente quer dar ao curso, que é, então, olhando para essas estéticas do passado, vem a pergunta, será que nosso campo da esquerda, não está começando a ficar envelhecido, lutando pelas mesmas figuras do século XX que não mais afetam a sociedade, que estão lá na Europa, ao invés de olhar para as nossas figuras para pensar nossa própria estética, para pensar o nosso próprio futuro? Então a gente tem um módulo só para pensar imaginações estéticas, né? Então tem uma aula só sobre distopia versus utopia, né? Porque a gente está num momento que as distopias bombam mais que as utopias, e como isso é politicamente sintomático do nosso período. Depois a gente vai ter uma aula para pensar, então, essas utopias, né? Então vai ter uma aula sobre comunismo ácido, uma aula versus realismo capitalista, né? Para começar a pensar saídas, cyberpunk versus solarpunk, e um módulo lá na frente, ao vivo comigo, que vai ser sobre estéticas da América Latina e estéticas de resistência. E aí, eu acredito que com isso, a gente consiga ter o mínimo para fazer aquilo que eu falei tanto lá no início da live, que é sair do bonito, feio, gosto, não gosto, arte burguesa ou arte de perifa, e é muito mais do que isso, assim. E eu acho que se a gente se apoderar dessas ferramentas, a gente vai conseguir aumentar a nossa criticidade para o olhar do jogo político que vem nas eleições muito mais, assim, porque... E aí vou deixar um pouco a modéstia de lado, assim, eu quero causar aquela sensação de
que a pessoa consiga ter controle sobre os óculos da ideologia dela, assim, sabe? Para que a gente consiga, tipo, tirar e olhar aquela carcaça ideológica sem os seus olhos, assim, sabe? Então, é isso. Tem também, é claro, vou passar aqui para você agora no Zap, um cupom dos amigos Meteoro. Pois é, claro. Pois é, claro, eu não ia vir aqui na casa dos meus amigos sem trazer um presente de... Bom, não é mais um presente de Natal, nem um presente de Ano Novo, mas tem um presente de coisa que aí, se você puder, você coloca aqui embaixo pra galera, etc e tal. E, cara, eu tô muito feliz, mano, porque tem uma galera que decidiu estudar com a gente, assim. Confesso que muito acima de qualquer expectativa que eu tinha, assim, né? Claro que eu fiquei 2 anos escrevendo esse curso, porque... Enfim, o Normose cresceu criticando cursos de gurus, charlatão, marketing, e eu não, né? A gente é professor, a gente quer fazer as coisas a sério, a gente quer mostrar que se a gente, professor, não fizer aula, que é o que a gente é preparado para fazer, quem vai fazer são os gurus charlatão. Então a gente está indo para esse espaço. E esse curso não é escrito só por mim, é escrito por mim pelo diretor de arte do canal, que é um amigo de infância, é um sonho de infância, de juventude nosso, falar sobre arte, assim, publicamente, etc e tal, que é o João Tila. Enfim, a equipe toda é formada em universidade pública, nos melhores lugares, somos todos, ou quase todos, 80%, 90% da equipe é professor, e a gente sabe dar aula, né? A gente é formado para isso. Kenji, usando as ferramentas que esses gurus aí de autoajuda, autoconhecimento usam, né? A gente vai ocupando o YouTube, vai ocupando as plataformas. Última pergunta, meu querido. Eu tenho, tipo, 5 minutos para fechar a entrevista contigo. Você sente saudades, assim, como Álvaro e Ana fazendo um comentário no começo do Anonimato? É assim, ó, segunda, quarta e sexta, sim. Terças e quintas, não. Tem dia que sim, tem dia que não. Até, inclusive, sobre essa questão da estética, né? É bem louco de pensar, assim, que, porra, eu tinha, acho que, algo como 400 mil, 350 mil inscritos quando eu acabei com o meu anonimato, né? E dali eu tinha vários rostos. As pessoas pensavam várias estéticas para mim. Pensavam eu com vários atravessamentos. E aí eu passei a ter esse aqui. E aí é louco, né? De ver que aí mudou o tipo de xingamento, né? Então eu passei... A minha sexualidade foi colocada em xeque, o meu cabelo passou a ser uma parada, porque agora eu tô no momento que eu não tô com ele colorido, mas virei o menino do cabelo roxo, e agradeço muito pelo menino, né? Porque a idade já não é mais menino, faz muito deixa eu falar que é um menino, vai, não precisa ver o que tem uns cabelos brancos aqui já, umas barbas brancas, vai no menino do cabelo roxo. Mas ao mesmo, e aí dá saudades, porque a desumanização é outra, rolou muita perseguição, às vezes você quer só sair por aí, tá anônimo, etc e tal, mas tem dias que eu levanto e falo assim, puta, eu deveria nunca ter sido anônimo, porque também a resposta que a comunidade me dá, encontrar as pessoas por aí, trocar ideia e ouvir histórias de vida, do como o meu canal fez isso ou fez aquilo, e como que, por exemplo, professores usam em sala de aula, e ouvir essas histórias, e aí tá por aí, por exemplo, fui fazer uma viagem que deu uns ruim, tomei golpe da passagem, não sei o que, acabei ficando no meio da rua, fui dormir na casa de gente da comunidade Normose. Eu sei que você tem pouco tempo, mas vou contar rapidamente assim, aquilo que eu falei que eu ia contar no início. Um dia eu vim aqui contar com mais calma, mas basicamente eu fui furtado, perdi meu iPad. Eu fui furtado, aí eu tava muito nervoso, aí eu fui para o aeroporto, perdi meu iPad e embarquei. Uhum. Todo o documentário do Dali, todos os outros documentários estavam no iPad. Fudeu. Quem salvou? Comunidade Normose, postei no Stories, uma menina maravilhosa, o marido dela se compadeceram, foram para o aeroporto, passaram o dia lá em busca da parada e aí conseguiram, sabe? Então, ao mesmo tempo... Era o iPad? Caraca, que animal. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou dizer que eu tô arrependido? Claro que não, sabe? Eu sou apaixonado pela comunidade Normose. Agora, claro, e aí para fechar, né? Citando o nosso grande... Renan, motorista alternativo, o sonho de todo profissional é abandonar a profissão, né? É aposentar. Por mais que eu ame o Normose, eu sou apaixonado por isso,
estar na praia sentado sem fazer nada é sempre melhor. né? É sempre melhor, né? Meu querido, Então muito isso. obrigado por essa conversa maravilhosa. Queria mandar um abraço aí para todo mundo da comunidade Normose. Assistam o vídeo, deem view, tá incrível esse vídeo Dali era fascista, e daí? Acompanha aí, vídeo lançado há 3 semanas, a gravação desse vídeo, assistam, que é muito importante. Kenji, se cuida, meu querido. Beijo, obrigado Pedro, obrigado Sofia, Ana, todo mundo do Meteoro, tamo junto. 2026, o bagulho vai ser louco, tem eleição e vamos junto. Obrigado, minha gente, é nóis. Obrigado, querido, até mais, tchau, tchau. Tamo junto, falou. Kenji do Normose aqui conosco, gente, vamos de créditos finais, que hoje tá correria de gravação. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.